diretamente relacionado com o que eu carrego entre no meio do meu corpo, lá no meu centro de equilíbrio, se é um pênis ou uma vulva. Por quê? Eu posso muito bem ter nascido biologicamente do sexo masculino e chegar a um determinado momento da minha vida eu descobri que o que é imposto, que na verdade a gente é imposto, que é, se eu carrego um pênis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar futebol, eu tenho que gostar de que cor, gente? Qual que é a cor masculina quando nasce um neném? Azul. Por que você está grávida? 5 meses, é um menino. Então vamos carregar a mãe de presente de roupinha azul, né? E se eu tenho uma menina, qual que é a cor do rosa, a Barbie lá, todo mundo fica louco com a Barbie, das super poderosas, né? A Hello Kitty, todas aquelas. Então eu queria especificar para vocês, crianças, adolescentes, pais e mães, que o mundo ele faz hoje, essa cultura, a gente fala cultura ocidental, que a gente vive numa sociedade ocidental. Essa professora de história, também professora de geografia, que deve falar isso com vocês, não fala? E a gente é imposto, o que é imposto, primeiramente? O que a gente deve fazer a partir do sexo que a gente carrega, que a gente tem entre as pernas. Aí, o que acontece? Qual que é o susto? Nem todo mundo consegue se identificar exatamente com aquilo que foi dito na história. Olha, você tem tempo, você tem que gostar de carrinho, você tem que jogar futebol, você tem que gostar da cor azul, você vai casar com uma mulher, você terá que ter filhos, e ao mesmo tempo, para quem carrega uma vulva, olha, você terá que ser... A profissão aceitava, principalmente professora, porque também isso é uma realidade. Lá no século XIX, só para vocês terem noção de uma coisa, a escola foi criada no século XVII. Isso, se a gente for pensar, seria século XVII, eu estou me remetendo a 1600 e alguma coisa, no final. No século XVII, quem foi para a escola primeiro? Só os homens, só os meninos. Só no século XIX que a mulher foi frequentar a escola. E quando a gente fala de diversidade sexual, diversidade de gênero, a gente está falando que existe uma divisão de gênero, que alguém sempre na história teve uma concepção masculina, quem é homem podia, quem era mulher não podia. E isso está muito inserido também nesse todo esse preconceito que carrega com relação, por exemplo, à homossexualidade, não é verdade? Quer dizer, qual o problema do menino gostar de cor de rosa? Ixi, olha lá, o fulano ele gosta de cor de rosa, esse negócio não está certo. Ele quer ficar na escola brincando com as meninas. Opa, então ele não é homem. Então, aí quando eu falo para vocês, o que é pensar na diversidade de gênero? Eu pensar que exatamente o que me imposto, o que eu carrego entre as pernas, o que eu tenho mesmo, eu posso ter um pênis, o que mais? O que a mulher tem? Uma vulva, uma vagina, uma perereca, tudo aquilo aqueles nomezinhos que a gente conhece aí, né? Os vulgares e os científicos. Não é verdade? Então, gente, o mais importante da gente pensar hoje é que isso que a gente carrega entre as pernas, ele não diz o que nós somos. Porque quando a professora Ivonete me falou sobre diversidade social, é que nós vivemos na sociedade e nós temos uma identidade social, que não é só aquele documento que eu carrego, não. E além, por exemplo, além de eu ser homem ou mulher, ou eu ser homossexual, ou eu ser travesti, entendeu? Ou eu ser transexual, ou eu ser o que seja, eu não sou só isso na vida. Eu sou negro, eu posso ser gordo, eu posso ser magro, eu posso ter problema visual como eu tenho baixa visão, eu enxergo 30%. Então, quer dizer, eu sou um portador de deficiência visual, eu posso ser um cadeirante, certo? Quer dizer, a diversidade social que essa professora Ivonete falou pra gente hoje, que está dentro de vocês, ela quer dizer o quê? Eu não sou constituído só de uma coisa. Eu sou constituído de várias coisas. O que a gente não pode deixar é que uma dessas coisas, que por causa de uma história, de uma coisa que é dita, que ela vai me desmerecer como pessoa, como ser humano. Entende? Por exemplo, eu sou negro, quer dizer, ao mesmo tempo eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo. Vamos juntar um bocado de coisa que é preconceituosa ao mesmo tempo, que eu posso ser negra, eu posso ser mulher, eu posso ser lésbica. Quer dizer, quem viu Big Brother e quem acompanha o Big Brother, o preconceito está estampado naquela relação lá. Não é? Então quem vê Big Brother aqui, eu tenho certeza, não é? Não teve aquela relação que aquele moço falou que queria pegar a moça, tinha que bater, levar para o hospital, quer dizer, ele está condicionando por quê? Porque aquela moça, ela disse, a condição que me importa, porque eu carrego uma vulva entre as pernas, não é o que me satisfaz, o que me constrói como ser humano.
aquilo não é o que eu desejo para mim. Não é porque está escrito nos livros da ciência que se eu tenho uma vulva eu tenho que ser mulher, eu tenho que ter relação com um homem, que isso tem que ser uma lei. E ela falou, esse não é o meu desejo. E por conta disso, várias vezes, o que acontece na sociedade? A violência, a agressão e muitas vezes, gente, a morte. Entende? Isso, independente da pessoa ser negra, da pessoa ser portadora de qualquer tipo de deficiência, da pessoa ser gorda. A gente olha, ixi, é gordo. Hoje aparece na revista que tem que ser magrinho. Não é verdade? Então, primeira coisa, temos que pensar que existe a diversidade sexual, diversas maneiras de eu gostar de alguém, de eu ter o meu desejo sexual e afetivo, certo? Que seria ser homossexual, bissexual, eu posso gostar de ter relacionamento tanto com homem como mulher. É uma possibilidade, não é? E heterossexual. E também existe a diversidade de gênero, quer dizer, eu nasci biologicamente masculino, mas eu me identifico no mundo, o que me faz sentir ser humano no mundo, eu alterar meu corpo e me parecer mais com uma mulher. Não é verdade? Que seria hoje o caso das travestis, das transexuais, ou o inverso. Uma pessoa que nasce com uma vulva e chega uma hora determinada, ela começa a identificar com o que? Eu gosto de futebol. Eu acho bonito a camiseta polo, um short de tênis. Aí as pessoas vão olhar para aquela garota e vão falar assim, essa menina está no lugar errado. Então a gente tem que pensar, quem será que está errado? Essa pessoa é o que nos é ensinado culturalmente que a gente constitui como pessoa. Né? Será que nós não podemos fazer que esses olhares nossos não possam assim, ficar um pouco mais brancos, um pouco mais compreensivos? Bom, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Muito difícil conseguir compreender o que eu quis dizer, homem. Nada, compreendo nada. Então, vou falar o que vocês têm que entender. Que o ser humano, independente do que ele fala, independente do que ele goste, independente do que ele ame, independente de quem que ele tenha sua relação sexual, sua relação afetiva, isso não é motivo para que a gente olhe para ele e diga que ele é menor que eu, que ele é inferior a mim. Nós somos todos iguais, temos direito de ser humano como qualquer um. Essa é a fundamentação básica. A última coisa que eu queria fechar, Sayonara, além de tudo que eu acho que os meninos já falaram, os agradecimentos, é dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje na escola pública estadual, porque eu sou de origem da escola pública estadual. Eu fiz o meu primeira e 8ª série, naquela época eu não tinha primeiro e 4º ano, fiz lá na escola Padre Mário Florestan. Depois eu fiz o meu 2º grau, o meu ensino médio, lá na escola estadual Polivalente, vocês conhecem? No bairro Russo. Então hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque no período em que eu estudava não acontecia isso. A única vez quando eu estava no ensino médio, eles fizeram uma tortura com a gente, que levaram um bocado de fotos sobre aborto, e praticamente disseram, se você fizer sexo, se você praticar sexo, o grande risco que você corre é aquilo. Entendeu? Mostrar aquelas crianças que fizeram uma tortura comigo naquele período que eu nunca esqueci. E hoje não, hoje nós temos um trabalho que coloca vocês para pensarem, discutir, e isso é uma coisa muito importante. E essa escola, vocês, pais, professores, diretores, coordenadores, eu quero dizer que vocês são muitíssimos especiais para a sociedade. Vocês estão desempenhando realmente aqui com esse projeto o que realmente a escola deve fazer, que é promover a cidadania e transformar as pessoas em seres humanos. E ao mesmo tempo, eu acredito que eu teria mais contatos com a escola daqui para frente, né? E eu agradeço imensamente, e dizer também que a minha mãe, eu acho que ela trabalhou nessa escola como ASG, assistente de serviços gerais, quer dizer, nós todos viemos do mesmo lugar. Eu não sou diferente de vocês. Entende? Eu não sou diferente de ninguém que está aqui. Minha mãe foi serviçal na escola, meu pai era mecânico, tá bom? E quer dizer, e que vocês como estudantes, vocês têm que pensar nisso, porque a escola pública é o nosso caminho para a gente crescer na vida e ser uma pessoa melhor. Muito obrigado a todas as pessoas, um abraço grande, tá bom? Agradecer o Neil, porque eu fui objeto de estudo do mestrado dele.